Senhores deputados, nós vamos continuar os trabalhos. O resultado da votação. A lista única, evidente. Obteve os seguintes resultados. Sim, 50. Não, 9. Brancos, 13. Nulos, 5 votos. Votaram 77 membros. Houve apenas 2 faltas. Não quiseram participar na votação. Portanto, a mesa indicada no boletim está eleita. Se não houver contestação, dou a mesa por eleita. Muito obrigados. É com alguma honra que aceito e assumo as funções e assumo-os com sentido de responsabilidade e farei tudo por expressar não só a independência, como a transparência e a justiça naquilo que tiver de avaliar. Obrigados pela confiança que acabaram de demonstrar na lista eleita e farei tudo, todo o empenhamento para que tudo possa correr da melhor maneira e desejar a todos um bom trabalho também. Muito obrigados a todos. Dei lá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Para o ponto 2 lá no trabalho. Se ele pedir. Não. Então, calma. Vamos acelerar. E agora, senhores membros da Assembleia, vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Se a informação foi distribuída Foi. pelos senhores, pelos grupos municipais, há alguma observação que queiram, dúvidas, esclarecimentos? Deixa eu falar primeiro. Sr. Deputado Nuno Vaz, faz favor. Muito boa tarde de novo a todos. Não sei se poderemos, se eu poderia pôr aqui algumas questões relativamente a todo o conjunto da informação que aqui está a ser disponibilizada aos membros, não só de cariz no que diz respeito à atividade de representação do município, mas também relativamente às empreitadas e também à informação de cariz financeiro. Se assim for, eu tenho algumas questões a colocar, alguns pedidos de esclarecimento. Foi-nos distribuída alguma informação relativamente às obras em curso e a verdade é que havia aqui algumas interrogações que se deviam colocar relativamente a algumas empreitadas. Pese embora o valor total das obras adjudicadas seja de 22 milhões de euros, pouco mais, neste momento o valor faturado é de 7 milhões e 376 mil euros. Portanto, na casa dos 35%, fazendo os devidos arredondamentos. Mas há aqui algumas obras que estranhamente já são de 2000 e outras de 2011 e que não há aqui nenhuma informação relativamente à sua não conclusão ou à sua anulação. Eu enumero algumas. Há aqui uma conclusão da obra de urbanização da licença de construção número 78/2008. Presumo que a data do auto de consignação seja janeiro de 2000, presumo, só. Há aqui também, a número 9. Número 9. Depois, também, presumo que relativamente à Fundação Nadir Afonso tenha havido aqui uma prorrogação do prazo de conclusão da obra, presumo, digo eu, porque a obra foi consignada em 2011, presumo que tenha havido uma prorrogação. Nadir Afonso. Depois, marcação do eixo da via de Vidago, a número 15, também em 2000, e tem uma execução de 0. Depois também,
reabilitação do senhor da Boa Hora, a 26, também de janeiro de 2000, tem execução zero. Estamos a falar de 2000, 14 anos. Também há aqui mais algumas, como sejam de 2011, tinha a ver com a qualificação do mercado de gado de Chaves, que tem uma execução de 83%. Também há aqui um outro valor que é a 39ª, que é rodovia do acesso prioritário A24, Hospital Anso 3, está aqui com a consignação, se a informação que está aqui é de 0 de janeiro 00, e portanto não sei o que é que está aqui a fazer, pois tem prazo zero, não percebo muito bem esta informação, mas enfim, e portanto era só sobretudo algumas obras que aqui estão identificadas, que já com alguns anos e com uma taxa de execução zero, das duas uma, ou não há intenção de as fazer e, portanto, deviam ser anuladas, ou então, porventura, há aqui algum lapso relativamente a este reporte de informação. Depois também, ok. Depois uma pergunta que eu deixava aqui é, nesta informação diz-nos o valor global da adjudicação, diz-nos também o valor da faturação, ou seja, dos autos de medição, mas não nos diz qual é o valor pago neste momento relativamente a este conjunto de obras. Isto relativamente à informação das empreitadas. Relativamente a uma informação que constitui uma novidade, que é o conjunto de ações judiciais de cariz civil ou natureza administrativa que neste momento estão pendentes contra o município, é a primeira vez que esta informação vem à Assembleia Municipal e vem porque é uma obrigação e essa obrigação só se materializou agora, em função da aprovação do anexo 1 da Lei 75 de 2013, e o que eu pergunto é, há aqui muita informação, é um facto, mas também era importante que, em alguns casos, não está identificada a fase processual em que o processo se encontra, tem omissa, ou seja, tem campos em branco, também deveria ter informação sobre o objeto, ou seja, sobre a matéria que está a ser objeto de discussão, era importante, mas mais importante que tudo isto era saber aquilo que constitui uma responsabilidade contingente, ou seja, saber qual é o risco financeiro que o município incorre por causa deste conjunto de ações, ou seja, temos porventura aqui algumas, não sei, 30 ou 40 ações. A pergunta que eu faço é, qual é o valor dos pedidos deste conjunto de ações? Ou seja, quanto é que o município de Chaves corre o risco de ver-se obrigado a pagar por causa deste conjunto de ações? E penso que isso era importante e é mais importante porque a nova Lei das Finanças Locais fala lá que os municípios devem identificar aquilo que são as suas responsabilidades contingenciais. E, portanto, era este o pedido que eu fazia e no sentido que na próxima informação que nos fosse disponibilizada a nós, que também tenha uma coluna que identifique qual é o montante do pedido. Isto quer naturalmente seja o pedido contra ou a favor do município, naturalmente. Depois, e por último, relativamente à informação financeira, à informação de cariz orçamental, eu queria perguntar se quando a lei fala que esta Assembleia deve ter informação económica e financeira acerca da situação do município, o que eu pergunto é, essa informação económica ou financeira é apenas reportada à dimensão orçamental ou também é reportada à dimensão patrimonial e à dimensão económica? Apenas não foi distribuída informação orçamental, de execução orçamental. Eu penso que no futuro esta Assembleia deve também ter acesso à informação de cariz, contabilidade patrimonial e contabilidade na ótica económica. É importante para perceber a atividade do município. Depois, analisando um bocadinho a informação que aqui está, que é de cariz orçamental, a pergunta que eu faço, e há aqui uma preocupação que eu tenho, que é esta. Eu vejo aqui que, confrontando a receita com a despesa, no que diz respeito à execução orçamental, e no que diz respeito à comprometida, no que diz respeito à despesa de capital, tem neste momento comprometidos 14.799.000 euros. Comprometido, ou seja, eu traduzo isto por miúdos, que neste momento se responsabilizou perante terceiros a assumir estes compromissos, a pagar. E a verdade é que ainda só arrecadou 3 milhões. Portanto, significa isto que de facto há aqui uma grande diferença entre aquilo que é as responsabilidades que se foram assumidas e aquilo é que a receita arrecadada. É apenas uma observação. Depois, e para terminar,
deixava aqui uma pergunta, é se nesta coluna que fala dos acordos de regularização de dívidas celebrados a realizar, nestes 7.657.000 euros, estão aqui os acordos com as Águas de Trás-os-Montes, a Resinorte e o acordo com o Estado por causa das expropriações do Polis. Gostaria que, de alguma forma, nos fosse dada informação acerca a que é que se reportam estes 7 milhões. E se, efetivamente, todos os acordos que foram feitos, Resinorte, as Águas de Trás-os-Montes, se é que já foi feito, e com o Estado, por causa da expropriação da Polis, se estão aqui traduzidos ou não. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Deputado Manuel Cunha, por favor. Boas tardes. É também só um pedido em relação à informação sobre a atividade municipal. Nós percebemos que há intensa atividade em torno do polo da UTAD de Chaves, reuniões com o reitor, com o secretário de Estado, outra vez reuniões com o reitor, e gostávamos de ter mais alguma informação dos cursos que ainda existem, quais são os sinais de manutenção ou não, sobre a redução ou não do número de alunos, e se quando se fala desta criação de cursos de nível 5, se estão a ver com os tais cursos de curta duração de 2 anos, e em que ponto é que estava essa situação. Da mesma forma, para perceber, também fala da eleição do Presidente da Câmara como na direção da Escola Superior de Enfermagem, qual é o ponto de situação, nomeadamente em relação às entradas deste ano, e se tem confirmado a tendência ou não de que a maioria dos alunos são da nossa vizinha Espanha. Em relação ao acordo, penso que com a Iberdrola, em relação ao financiamento ou ao apoio ao financiamento do Alto Tâmega, eu gostava de perceber melhor se esse acordo em que se falou nos jornais de 50 milhões de euros, de que forma é que se vai traduzir, se é gerido pela comunidade intermunicipal, e quais são os critérios de distribuição. Finalmente, em relação à transferência intra-hospitalar de doentes, né? E para quem não está tão familiarizado, neste momento é uma questão muito séria, porque tem a ver com a questão da transferência de doentes entre o Hospital de Chaves e o Hospital de Vila Real, doentes internados ou no serviço de urgência, porque as entidades responsáveis pelo transporte de doentes, nomeadamente pelo transporte de doentes urgentes, entendem que, como são 2 polos hospitalares do mesmo centro hospitalar, a responsabilidade do transporte deve ser do próprio hospital. Eu queria acrescentar a isso a questão de, neste momento, com as dezenas de consultas que existem diariamente no Hospital de Vila Real, por parte de doentes deste hospital, se finalmente está prevista uma forma de transporte de doentes que assegure o direito, já que não há essas consultas no Hospital de Chaves, mas há no Hospital de Vila Real, e já que os doentes necessariamente vão gastar mais tempo, pelo menos que haja uma forma de transporte que se adapte à crise atual, e parece-me a mim que não precisa de ir cada doente numa ambulância, mas o transporte intra-hospitalar para consulta também devia existir, baseado que se os médicos do Hospital de Chaves pedem, por exemplo, uma consulta de uma especialidade que só há no Hospital de Vila Real, como é que o centro hospitalar assegura a deslocação dos doentes, porque quando nos prometeram mundos e fundos da criação do centro hospitalar, um dos ênfases foi posto exatamente na facilidade da deslocação de doentes. Isso. Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado.
Vou tentar responder às questões que foram colocadas e pela ordem com que foram colocadas. Aceito aqui a sugestão em relação às obras municipais em curso, da introdução de uma coluna para a execução financeira, na medida em que essa informação realmente não consta. Há só a taxa de execução física, falta a taxa de execução financeira. Relativamente às obras referenciadas que têm uma taxa de execução física zero, e já com algum tempo, neste momento não tenho aqui, não sei como responder, vou procurar a informação e na próxima Assembleia Municipal virá a informação mais detalhada ou farei chegar ao grupo municipal do PS, se assim o entenderem, da forma melhor esclarecida. Por vezes é o empreiteiro que não pegou na obra, algumas razões serão essas, outras às vezes é porque detectou-se a necessidade de introduzir uma infraestrutura que não estava prevista numa repavimentação, por exemplo, o que obriga a atrasar a repavimentação para colocar a infraestrutura, serão variadas. Em relação à Fundação Aldir Afonso, confesso que não percebi qual era a questão, porque entanto desviaram-me para o lado. Houve prorrogação de prazo e há duas empreitadas aqui na Fundação Aldir Afonso. Uma empreitada para a execução do edifício e uma segunda empreitada para o estacionamento, para as infraestruturas. Sim, estão. E para a outra houve, como sabem, em relação à Fundação Aldir Afonso, infelizmente, o primeiro empreiteiro não tinha condições de executar a obra, andou a um ritmo mesmo muito lento, felizmente passou a posição contratual para este segundo empreiteiro, que desde que este segundo empreiteiro retomou a obra, ela está num bom ritmo de execução e o prazo previsto para a conclusão da obra, junho, está cumprido. Em relação aos fundos comunitários, houve pedido também de prorrogação de pagamentos e que foi aceito, quer dizer que não estamos a correr qualquer risco em termos de financiamento da obra. Ela está prevista em termos físicos, está concluída em junho, no fim de junho, de acordo com esta nova programação de trabalhos com este novo empreiteiro, mas em termos de execução financeira ela pode ir até ao fim do ano, o que quer dizer que não estamos aqui a correr qualquer risco de eventualmente perder algum fundo comunitário. Relativamente à informação financeira, o que está em termos de capital, o facto de ter havido só uma execução de receita de capital em número redondo dos 3 milhões de euros e um comprometido de 14 milhões, tem a ver precisamente com o cabimentar a obra toda. Quando uma obra é adjudicada, fica compromissada, exatamente. Mas em termos de paga só temos 1.800.000, o que quer dizer que aí até temos aqui, neste caso, mais receita do que aquela que está a ser paga. Portanto, aqui não há problema nenhum. Quando chegarmos ao fim do ano, estaremos lá. Já agora, eu, a favor da transparência total, quero vos dizer que na dívida a terceiros, que tem aqui um valor global de 32.542.043,19 é a dívida total a terceiros das contas 22 e 23. Falta aqui a dívida refletida a outros credores, conta 26, que é de 602.000 euros, números redondos, 602.000 euros às juntas de freguesia, 429.000 euros de subsídios a instituições concedidos e não pagos, atribuídos e não pagos, 3.709.000 euros ao Tesouro, 3 milhões por via indireta, 3.436.000 ao mercado abastecedor do serviço da dívida, do empréstimo, que naturalmente é a Câmara que suporta, embora por via da Flávia Fomento, o que totaliza 8.179.000, o que totaliza a dívida total da Câmara em 47.721.000. Isto não está refletido porque o Revisor Oficial de Contas
não avisou as contas desta forma em relação na versão anterior. Vamos-lhe solicitar que, quando vier aqui a conta de gerência, venha refletida rigorosamente desta forma. A dúvida que colocou de acordo de regularização de dívida, os 7.657.000 é, basicamente, a Resi Norte e as Águas Trás-Montes e Alto Douro. Portanto, o valor total da dívida, hoje, são 47.721.267 euros, com 0 cêntimos aqui, curiosamente. É rigorosamente assim, não há que estar aqui a esconder rigorosamente nada. Em relação aos processos de tribunal, atenção que a informação que vem aqui à Assembleia é muito mais do que aquilo que a lei exige. A lei exige só a informação que diz respeito a processos contencioso relativo a dívidas não pagas na aquisição de bens ou serviços. E aqui têm todo o tipo de contencioso que temos, de expropriações ou de outro tipo de situação. Não tem cá valores, não tem valores, nem pode ter valores, porque uma coisa, até se podia estar aqui a especular, uma coisa é quando alguém imagina vir a receber uma quantia e mete a ação num valor determinado, outra coisa é a decisão do tribunal. E a decisão do tribunal, o que nós esperamos sempre é que a Câmara ganhe os processos e aquilo que venha a pagar tenda para zero. Sabemos que em alguns casos não será assim, mas como aqui são expropriações, não vale a pena estar a colocar qualquer tipo de valor, e reparem, a maior parte são expropriações. A esmagadora maioria dos processos que estão em tribunal são expropriações. E aí sabemos qual é o valor com que se começa, que é o valor da avaliação do perito oficial contratado para fazer a avaliação inicial e depois, infelizmente, em alguns casos, tem acabado num valor francamente superior, até em valores que não dá para entender bem como são tão superiores. Não dá para entender como é que uma área que é inundável e que recentemente esteve inundável tem um valor, o valor que se pagou e que podem verificar no mapa que faz parte da ordem de trabalhos mais à frente no quadro, valores que não são incompreensíveis, mas são decisões judiciais, só temos é que respeitar e pagar. Relativamente à pergunta elaborada pelo Dr. Manel Cunha, reuniões com o Sr. Reitor da UTAD, há alguns sinais de que o polo da UTAD possa estar em risco em Chaves. Daí estas reuniões todas com o Sr. Reitor da UTAD. Em Chaves hoje só há entradas em alunos de primeiro ano, só entraram para o curso de licenciatura em Recreação, Lazer e Turismo. Para a animação sociocultural, neste ano letivo, já não houve entrada de alunos, o que naturalmente, quando concluírem o primeiro ciclo, a licenciatura, este curso acaba em Chaves. E há algum indício de que isso possa vir a acontecer em relação à licenciatura em Turismo, na medida em que o segundo ciclo, como sabem, também já passou para Vila Real, já não existe em Chaves. O segundo ciclo de mestrado em Turismo. Indicia isso. O Sr. Reitor não foi absolutamente categórico, diz que isso vai depender da avaliação que a agência irá fazer do curso em Chaves. Para além disso, e em função destes sinais, naturalmente que se coloca em cima da mesa, ainda na altura como suposição, porque o decreto-lei ainda não estava aprovado no Conselho de Ministros, hoje já está, ainda não está publicado, mas está aprovado, da criação dos tais cursos de nível 5, que são os novos cursos de 2 anos, que são cursos de nível superior. Os CETs não são cursos de nível superior, são uma coisa após secundário, mas não confere grau este também não vai conferir grau, é assim uma coisa, mas é considerado a nível superior. Isto é uma maneira simpática, aqui com toda a abertura, de podermos iludir as estatísticas da União Europeia
para podermos dizer que em Portugal há uma percentagem significativa, que são os indicadores da União Europeia, que dizem que uma percentagem da população com idade escolar deve estar a frequentar o ensino superior. E quando tivermos este curso de nível 5, quando o país os tiver, vão dizer que uma percentagem determinada dos jovens portugueses em idade escolar estão a frequentar o ensino superior. De facto, há aqui algum contrassenso. Como é que alguém vai passar 2 anos a frequentar um curso de nível superior e depois qual é a equivalência se ele tiver entrada numa licenciatura, quantas cadeiras têm feitas, quantas têm por fazer, vão dar equivalência, não vão, tudo isto está em aberto. Mas, independentemente de estar em aberto ou não, eu quis ouvir a UTAD sobre isso, e eu até o Instituto Politécnico de Bragança já em outros 2 momentos, e tive uma reunião com o Sr. Secretário de Estado para perceber então como é que era isto. Manifestei-lhe as minhas preocupações em relação ao polo do UTAD. O Sr. Secretário de Estado disse-me que dentro das competências e das autonomias da Universidade ele não tem qualquer hipótese de ter interferência, e explicou-me então este sentido dos cursos de nível 5, que é, o objetivo é este, há um objetivo estatístico, estou aqui a falar com toda a sinceridade, há aqui um objetivo estatístico, mas também há um objetivo de qualificação profissional, na medida em que estes cursos serão todos virados para a vocação profissional e não tanto para prosseguir estudos. Não invalida que os alunos que tenham um bom aproveitamento não ingressem em Instituto Politécnico ou em Universidade, mas também que se pretende formar mais pessoas mais qualificadas para o mercado de trabalho. Não. Estes cursos de nível 5, sim, a Escola de Enfermagem pode ser. Só podem ter cursos de nível 5, é assim que o diploma está aprovado, ou os institutos politécnicos, ou as escolas que tenham o estatuto de Instituto Politécnico. Não sei, vamos ver se o diploma sai a dar ao centro de formação essa possibilidade. Pelo menos os 7 sim, mas nível 5 não é 7. 7 é 1 ano, nível 5 são 2 anos. 7 é frequência de ensino superior. Nível 5 é frequência de ensino superior. 7 não é frequência de ensino superior. O que o Sr. Secretário de Estado me disse, não sei como é que o diploma foi aprovado, porque ele ainda não está publicado, é que só os institutos politécnicos, ou com o estatuto de Instituto Politécnico, é que podem ter cursos de nível 5. É evidente, se um Instituto Politécnico determinado fizer um acordo com a nossa escola profissional, estão a utilizar instalações da nossa escola profissional para a frequência de um curso, mas cuja matrícula é feita no Instituto e não na escola profissional. O senhor terá mais informações, o senhor deputado municipal, depois quando surgir, veremos. Para já, só estamos aqui a especular na medida em que o diploma não conhece a luz do dia. Mas, de qualquer forma, há um compromisso do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança para que em Chaves sejam criados vários cursos de nível 5. E esse acordo será também assinado com a UTAD, embora os alunos venham a ser do Instituto Politécnico de Bragança, a UTAD também vai ajudar a coordenar de alguma forma para que o objetivo da UTAD também se percebe, é que querem, através dos cursos de nível 5, captar alunos para as respectivas instituições, o que é compreensível. Questionou-me sobre o acordo relativo ao plano de ação. Os 50 milhões de euros assinados entre os municípios do Alto Tâmega, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Iberdrola, e depois ratificado pelo Sr. Ministro do Ambiente, têm 3 situações distintas. Uma é investimento direto da Iberdrola, outro é executado pelos municípios em compensação de algum bem depreciado, e outro é de contrapartidas, que é investimento exclusivo dos municípios e é para investimento, não tem que ser na área de influência do investimento. Até porque Valpaços e Montalegre
que não têm Rio Tâmega, portanto não tem aqui qualquer influência neste investimento e também vão ter uma verba de contrapartida para o investimento. Neste momento o que está acordado é que o valor de contrapartida seja igual para os 6 municípios e no valor de 1.500.000 euros e depois as compensações, essas serão diversas em função da área inundada e de o prejuízo ou os impactos que o investimento, o aproveitamento das barragens tenha em cada um dos territórios. Naturalmente que os territórios que mais verbas têm é o de Vila Pouca de Aguiar e de Ribeira de Pena e o que menos tem é o de Chaves, também é aquele em que a área ocupada é menor e que o regolfo da barragem se faz sentir pouco. E só de uma das barragens, como sabem, o aproveitamento é constituído por 3 barragens, Gouvães, Daivões e Alto Tâmega, e só esta do Alto Tâmega é que nos vai elevar um bocadinho a cota na zona da freguesia, da União das Freguesias de Arcossó, Vidago, Vilarinho das Paranheiras, Celhariz, tocando um pouco no território, e Anelho, aqui não é da União, tocando um bocadinho no território de Arcossó, de Vilarinho das Paranheiras e de Anelho. Mas não há um aumento significativo. Até nos pode vir a dar, eventualmente, se a água tiver qualidade, algum aproveitamento para remo ou desportos semelhantes náuticos, na medida em que não sofreremos a influência absolutamente negativa que Ribeira de Pena vai sofrer, sobretudo quando está a turbinar a água armazenada em Gouvães. O aproveitamento do espelho de água em Ribeira de Pena é 0. Não pode haver aproveitamento do espelho de água. Em relação à questão colocada na escola de enfermagem, a maioria dos alunos que entraram para o primeiro ano é de nacionalidade espanhola. Se não fossem os alunos de nacionalidade espanhola, provavelmente a escola de enfermagem já não tinha condições de estar a funcionar, porque o número de matrículas de cidadãos portugueses já não seria suficiente para viabilizar a escola em relação àquilo que tem que se pagar aos professores. Felizmente, para já e para a escola, e nessa nossa posição transfronteiriça, daqui estamos a tirar algum proveito, a quantidade de cidadãos espanhóis matriculados conferem viabilidade à escola. E é por essa razão que o acordo celebrado com a CESPU, que por sua vez tem um acordo com a Universidade de Barcelona, é para que haja aqui alguma dinamização no aproveitamento da situação transfronteiriça, de forma a que possamos vir a potenciar a frequência da nossa escola de enfermagem, que esperemos futura escola de saúde, através de cidadãos espanhóis. E, tenho 2 minutos? E alguns deles vêm de Vigo. Para terminar, e por causa de 2 minutos, a situação que colocou aqui relativamente à minha reunião do dia 4 de fevereiro com o Sr. Secretário de Estado da Saúde e com o Sr. Presidente da ARS Norte, esta reunião teve a ver com o episódio infeliz que ocorreu em Chaves e que eu fui informado que o Sr. Secretário de Estado estaria de visita ao Hospital de Vila Real e então eu pedi para ir e para poder ser recebido e manifestei-lhe todas as preocupações com muita indignação e, nomeadamente, esta preocupação da transferência de doentes entre o Hospital de Chaves e os outros hospitais, não necessariamente só com o Hospital de Vila Real, também com os outros, inter-hospitalar, mas aqui também o intra-hospitalar também tem essa preocupação, porque todos os dias, é uma maneira de falar, se não é todos os dias, não deve andar muito longe disso, a nossa VMER fica inoperacional porque a equipa médica vai na ambulância no transporte de doentes intra-hospitalar dentro do centro hospitalar. Não faz sentido. O que faz sentido é que a VMER esteja sempre disponível para atuar no território e quantas vezes não será insuficiente e que haja uma equipa médica de transferência dos doentes
da unidade hospitalar de Chaves para a unidade hospitalar de Vila Real ou, eventualmente, até para uma outra unidade hospitalar, quando for esse o caso. Ficaram de estudar a situação. Naturalmente que isso acarreta despesa e eles só estão preocupados em poupar dinheiro, não estão preocupados com a saúde das pessoas, mas ficaram de dizer qualquer coisa e até de agendar uma reunião, que eu estou à espera a todo momento que o Sr. Presidente da ARS Norte o faça. De qualquer forma, saudamos a Assembleia da República, porque no dia 10 de março virá a Comissão Parlamentar de Saúde das Chaves para avaliar as condições de funcionamento do Hospital de Chaves. Esta reunião já esteve agendada em 2011, estava a reunião agendada quando se deu a dissolução da Assembleia da República e ela não aconteceu. 3 anos mais tarde vai acontecer, mais vale 3 anos do que nunca. E na altura não havia vontade nenhuma de vir ao Hospital de Chaves, confesso que não havia nenhuma vontade de vir ao Hospital de Chaves, e ela foi de alguma forma forçada, a vinda, e mantiveram-na na agenda. Então, no dia 10 de março, virá a Comissão Parlamentar de Saúde, se não houver nada em contrário, para visitar o Hospital de Chaves, e os presidentes de Câmara da Comunidade Intermunicipal solicitamos para que no dia anterior, domingo, possa haver uma reunião dos autarcas do Alto Tâmega com a Comissão Parlamentar, para que tenhamos tempo, porque ser recebido só em 5 ou 10 minutos antes da visita, que está marcada para as 9h30 da manhã, antes da visita à unidade hospitalar, não seria tempo suficiente, e então espero que eles aceitem este nosso convite, para que, alguns no dia 9, lá para as 6 da tarde, quando os senhores deputados estiverem a chegar às Chaves, possamos reunir e apresentar as nossas queixas, que são múltiplas.